Galera, recentemente chegou uma atualização no meu WhatsApp que eu tava muito empolgado para ver essa atualização. Que no caso era a atualização sobre a Meta IA, né? E eu queria muito fazer um vídeo comentando porque eu curto muito esse assunto de inteligência artificial e eu fiquei bem empolgado com as possibilidades e diálogos que você pode fazer com a inteligência artificial. Então, para esse vídeo, eu acho que nada mais justo do que a própria Meta IA fazer o vídeo junto comigo, né? Então, eu perguntei para ela sugestões de roteiro que eu vou estar passando aqui pra vocês e pra gente discutir alguns pontos, tá? Eu sou a favor da inteligência artificial, mas não no ponto dela fazer tudo sozinha. Eu acho que a gente tem que ter o senso crítico de avaliar e concordar o que é válido e o que não é. Acho que ela ajuda muito, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o passo de revisar tudo que tá ali e também falar, ó, isso aqui me ajuda, isso aqui agrega e isso aqui eu descarto, porque a parte mais legal da criação em si é você poder avaliar, ver o que tá escrito ali tudo certinho e também julgar se aquilo ali é válido ou não pro seu vídeo. Então, eu pedi pra ela fazer um roteiro, obviamente, boa parte das coisas que ela falou eu acho legal e eu vou comentar alguns pontos em cima do que ela me ticou ali que poderia ser interessante contar pra vocês. E outras partes eu vou mexer porque eu não concordo tanto com o que ela colocou ali, tá bom? Vou pegar alguns pontos que ela colocou, vou argumentar aqui com vocês e também falar algumas das novidades que ela agrega no WhatsApp e quais usos vocês podem dar pra ela. Bora lá! Aqui tá o meu roteiro feito pela IA e aqui eu vou comentar alguns pontos que eu achei interessante. Uma das coisas legais para quem produz conteúdo é a possibilidade de você fazer roteiros e ao mesmo tempo você também conversar para entender questões de dados. Então eu gosto muito de fazer isso porque para pesquisar sobre temas específicos que vocês talvez se interessem. Então eu gosto de usar a IA muitas vezes para fazer isso. Ela deu como sugestão de título, abre aspas, conhecendo a Meta IA. O futuro da inteligência artificial. E aí pediu para eu fazer uma introdução comentando um pouco sobre a Meta e falando como a inteligência artificial ia revolucionar o mundo. Sobre essa parte da introdução que ela fala que a IA vai revolucionar o mundo, eu acho bem interessante porque, igual, eu fiz publicidade e propaganda. Muitas vezes, para pesquisar dados, eu tinha que fazer pesquisas muito mais específicas. E aí você tinha que fazer dados e coletar dados e jogar em grupos de Facebook. Na época ainda se usava o Facebook, né? E ele era muito efetivo para isso, né, na época que eu me formei. E hoje com a Meta IA, você consegue muitas informações através de perguntas. Então se você perguntar certinho ou se tiver alguma dúvida ali, você consegue direcionar mais ou menos o que você precisa fazer. E isso é uma parte que eu gosto muito. Então, por exemplo, eu fazia gameplays pro YouTube, acho que em 2011, 2012, 2013. Foi mais ou menos nessa época. E as coisas mudaram em 11 anos, né? Então você não tem mais o mesmo tipo de público não funciona naquela mesma época, porque naquela época eu era bem mais novo e tal, então envolve muitos dados que são de questão de qual é o público hoje em 2024. Então a Meta IA consegue me ajudar nisso porque eu consigo direcionar elas em perguntas, né, e com isso eu consigo descobrir um pouco mais das coisas que eu posso estar fazendo que podem estar me gerando resultado. Isso atrelado com a análise do Analytics do YouTube é uma coisa que eu gosto muito porque você consegue entender melhor e ter ideias mais fáceis de como chegar no seu público, como você conversa com ele. Então aí pensando pelo meu lado de publicitário, quando eu me formei, e também usar a ferramenta não só para automatizar, né, porque a ideia não é essa, mas a ideia é ela agregar. Então eu gosto muito da IA para fazer isso. E aí eu consigo cruzar os dois caminhos e aí juntar as duas coisas. Então, dando a introdução para vocês aqui, o que seria a Meta IA, né? Ela pede para eu colocar uma imagem explicando o que é a Meta IA. Na minha visão, a Meta IA, quando você coloca ela pela primeira vez, você fica muito encantado, né? Porque ela é muito simples de você usar, você escreve ali, ela já gera as coisas que você precisa. Para muita gente, ela vai acabar não sendo utilizada. Por exemplo, os meus pais, eles, muito provavelmente, eles não vão usar a Meta IA, só usaram ali no começo só para poder ver mais ou menos como que era. Então eles fazem uma geração de imagem e depois disso eles não acham um outro uso em específico para elas, porque não faz parte da rotina deles. Agora é uma coisa que eu fiquei muito encantado, assim, porque você consegue colocar debates. Eu tive uma discussão muito boa com a Meta IA sobre a questão de Fórmula 1, que é um tema que eu gosto bastante. Aí eu tava numa briga entre aspas com ela, eu defendendo o Ayrton Senna como o melhor piloto da Fórmula 1 e ela falando que o Schumacher era um dos melhores pilotos de todos os tempos. E aí foi uma coisa muito interessante porque eu dava um argumento, ela
reprocessava o argumento dela e vinha com outro argumento. Então, a Meta IA em si, ela é uma coisa que ela não é única, em específico, ela não é um objeto linear. Ela é uma coisa que ela vai evoluindo e, com base nisso, ela vai tendo novas vivências e aí se redescobrindo, vamos dizer assim. E eles falam sobre isso em específico. Então, aqui na minha parte do roteiro, já explicando o que é a Meta IA, né, é a inteligência do grupo Meta, e ela agora tá no WhatsApp. Perguntei pra ela me falar, né, sobre as principais funções dela para eu poder comentar aqui no meu vídeo, e ela coloca como as principais funções que ela pode fazer, que seria geração de imagens, né? Inclusive, isso é uma coisa bem legal, porque eu consegui fazer imagens bem bacanas com a Meta IA de coisas muito surreais. Então, por exemplo, eu fiz a fusão do Sonic com o pombo, que foi uma coisa que eu achei bem interessante. Um ser humano com uma pomba. Ela gerou uma outra imagem. Aí depois eu pedi para ela fazer uma fusão do Batman com uma pomba. Ela conseguiu fazer uma outra imagem em cima disso. Então essa parte para você ficar brincando ali, vendo as possibilidades, é bem interessante. Porque também você começa a perceber o jeito como você coloca o prompt ali naquele momento, ele vai gerar uma coisa diferente. Então, outra coisa legal que eu gosto de usar a Meta IA para fazer revisões de textos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu vou pro lado mais criativo. Então, particularmente, escrever não é meu forte. Mas eu gosto de escrever as minhas coisas, né? E aí eu peço pra Meta IA revisar elas pra ver se tá tudo certinho. Porque o meu forte não é escrever e eu não quero terceirizar essa função 100%. Eu quero ter a minha versão, mas que ela revise pra ver se tem alguma coisa ali que ela consiga melhorar. Outra coisa legal também é a capacidade dela de responder perguntas. Então, por exemplo, eu tava vendo coisas pra eu comprar pro canal para ver o que poderia agregar mais. Só que eu tava em dúvida entre 2 itens. Esse microfone e uma placa de captura de uma marca que ela era um pouco mais acessível que a Elgato. E eu queria saber a opinião dela para ver qual item seria mais vantajoso comprar por agora, que minha grana não tá tão alta. Então ela fez todo um debate, montou toda uma estrutura para mim. E aí ela me falou ponto a ponto. Você analisa aqui, e esse aqui, isso aqui, isso aqui. Então ela serve ali também como um consultor financeiro, entre aspas, porque você não vai pedir ajuda de finança para ela, mas ela consegue ali te direcionar melhor num ponto específico que você precisa. Ou às vezes tá com alguma dúvida em relação a algum item ou outro, ela consegue te dar pontos que talvez você não ache tão facilmente em sites para você ter uma melhor tomada de decisão. Então, outra coisa que ela faz, ela também serve ali para fazer um entretenimento, né? Ela consegue gerar jogo de perguntas, que esse foi um teste que eu fiz. Ela também consegue gerar histórias. Se você der um roteirinho base ali, contar a história de um cachorro, sai toda manhã pra passear. Ela consegue desenvolver uma história, e aí dentro de quando ela desenvolve essa história, no final do texto, ela começa a fazer umas perguntas pra você direcionar ela como ela faz a continuação da história, né? Foi uma das coisas também que eu achei interessante. Então ela também automatiza tarefas e ela também é capaz de traduzir idiomas. São coisas que eu não testei ainda, mas ela me falou que ela faz. Curiosidades que eu pedi também para me dar esse ponto, né? Porque quem melhor que a Meta IA para falar as curiosidades sobre ela mesma? Então, ela colocou aqui no meu roteiro, que deveria ser a parte de 4 minutos, até 6 minutos eu falar sobre as curiosidades dela. Então, curiosidades da Meta IA. Ela é capaz de aprender com dados históricos, então ela vai reaprendendo as coisas, né? Ela pode ajudar a criar arte e música, e ela pode ajudar a diagnosticar doenças. Eu não faria isso, mas ela também pode ser usada para educar crianças, porque ela é capaz de dar sugestões de jogos e atividades que você pode fazer com crianças. Então ela é uma ferramenta para você explorar a sua criatividade. Eu também fiz esse teste, fiz algumas perguntas para ela e ela deu algumas sugestões. Aí volta pra gente a pergunta. Cabe a gente analisar se realmente isso é válido ou não. A bola sempre tem que ser nossa. A gente nunca pode deixar ela tomar a decisão. Aí eu pedi para ela falar funções pra gente que não são tão conhecidas que ela faz. E aí ela me respondeu falando que as funções que ela tem, que a gente não conhece tanto, ela é capaz de pegar um texto, analisar as emoções desse texto e conseguir passar pra gente. E ela também é uma coisa que aí eu já uso um pouco mais, então essa parte eu já conhecia, mas ela prevê tendências de mercado. Então, geralmente, quando eu fui voltar ao meu canal, eu fiz algumas perguntas pra ver
ali se ainda eu tinha a capacidade de conseguir fazer o canal funcionar. Só que na época eu não usei a IA do WhatsApp, eu usei a IA que tinha ali do ChatGPT normal. Então agora com a Meta IA no WhatsApp, o acesso a essas informações ficou muito mais simples, né, e prático pra gente. Capaz de otimizar processos de negócios. Eu não cheguei a testar isso, então eu não posso comentar muito sobre. Então ela também é capaz de ajudar com acessibilidade para pessoas com deficiências. Eu comentei com vocês várias situações que eu tive com a IA durante esse período de teste, né? Pode ajudar a gente no dia a dia com várias coisas interessantes, como agendamento de compromissos, lembrar de eventos importantes, encontrar informações rapidamente e traduzir documentos. Tirando traduzir documentos, ela é muito parecida com, nessa parte específica, com uma Alexa, com o Google Home, então ela agrega tudo isso, né? Porque querendo ou não, essas tecnologias, apesar de ser de automação, ela também entra ali com uma inteligência artificial, né? Então, para minha conclusão sobre esse vídeo, né, agora consultar informações ficou muito mais fácil. Agora você pode tirar uma dúvida, conseguir talvez um relatório ali com umas informações importantes. Eu pedi para ela, no comecinho, dava super certo, agora ela já não faz tão bem, mas ela conseguia analisar o meu canal e falar os pontos positivos e negativos, então eu conseguia tirar algumas ideias, pautada numa inteligência que tá olhando todo o contexto e me passar as informações do que eu preciso ou não melhorar. É uma coisa muito boa, é uma ferramenta que ela tá aí para ajudar muito. Eu só acho que a gente não deve terceirizar totalmente para ela. Eu acho que ela serve mais como um complemento pra gente do que como falar, ó, faz tudo aí sozinho. Não, eu acho que a questão é, vamos fazer, vamos pegar o que ela pode agregar e junto com o que a gente também pode agregar, porque a questão não é deixar ela ser 100% livre e a gente também deixar de ter essa questão do raciocínio, tá? Então eu acho que isso são pontos muito importantes que a gente tem que manter, tá, galera? Então essa foi a minha experiência com a Meta IA. Vou tentar tirar os prints do meu celular para mostrar para vocês as discussões e aí a gente colocar no vídeo para dar aquela agregada no conteúdo, tá bom? Então se você gostou, deixa seu like aqui embaixo ou em qualquer outro canto que seja daqui a 10 anos na plataforma do YouTube. Se inscreve no canal e também se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo. Se não gostou também comenta, coloca a sua experiência com a IA ou também alguma sugestão de melhoria que eu possa estar fazendo aqui no canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, galera. Tchau, tchau!